Boa noite, irmãos. Quero ler um texto com vocês no livro de Romanos, capítulo 11. A gente vai ler dos versos 33 ao 36. Romanos 11, do 33 ao 36, a palavra de Deus diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então a palavra de Deus é bem clara, né, dizendo que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E isso nos traz nos traz alívio, nos traz paz. Sabemos que estamos enfrentando realmente uma situação de dificuldade, de adversidade, mas a gente tem que crer, tem que ter fé, que tudo é para ele, tudo é por meio dele, né? E nos resta descansar em Deus, como a palavra de Deus fala, descansar, né? Porque eu sou o Senhor. Então, nos resta confiar no Senhor. E essa canção fala basicamente isso, tá bom? Então vamos cantar juntos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana na
alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Amém. Cordeiro de Deus, salvação, fonte eterna de gozo e paz. És minha vida, és minha luz, e em ti está a vitória. Rendo a ti o meu louvor, ergo minhas mãos e declaro meu louvor. Honra, glória sejam ao leão de Judá, poderoso de Israel, Alfa, Ômega, ele é o princípio e o fim, Deus que hoje habita em mim. Declare: Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, salvação, fonte eterna de gozo e paz. És minha vida, és minha luz, e em ti está a vitória. Rendo a ti o meu louvor, ergo minhas mãos e declaro meu amor. Honra, glória sejam ao leão de Judá, poderoso de Israel, Alfa, Ômega, ele é o princípio e o fim, Deus que hoje habita em mim. Toda honra, toda glória a ele, o louvor, a ele a adoração, a Cristo seja a glória para sempre. Amém. A ele o louvor, a ele a adoração, a Cristo seja a glória para sempre. Amém. Amém. Honra, glória sejam ao leão de Judá, poderoso de Israel, Alfa, Ômega, ele é o princípio e o fim, Deus que hoje habita em mim. Honra, glória sejam ao leão de Judá, poderoso de
de Israel, Alfa, Ômega, Ele é o princípio e o fim, Deus que hoje habita em mim. Glória a Deus, que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia nesse momento, para a gente fazer uma leitura da Palavra de Deus e fazer uma meditação no que Paulo está escrevendo aos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Nós leremos dos versículos 22 até o versículo 25. Atos 17, do 22 ao 25. Diz assim a Palavra de Deus. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e que não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, bendito e eterno, Deus, nós mais uma vez estamos reunidos, mesmo que virtualmente, mas para aprender mais de Ti através da Tua Palavra, nós te rogamos que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, que habita em nós, nos ensine da Tua Palavra e nos habilite para toda boa obra. Nós te pedimos por Jesus Cristo, Teu Santo Filho. Amém. Irmãos, o Deus presente. Enquanto Paulo aqui está em Atenas esperando seus amigos, ele começa a fazer um tour pela cidade de Atenas e ele fica com o espírito revoltado com a idolatria que tem ali. Você pode ver isso no versículo 16. Ele está esperando Silas e Timóteo se encontrarem com ele em Atenas. Então ele passa pela cidade e vê toda aquela idolatria que se encontra na cidade. No versículo 16 diz que ele ficou com o espírito revoltado. Ele então vai à sinagoga e começa a falar de Jesus Cristo e a ressurreição de mortos na sinagoga. Quando os filósofos dali o levaram até ao Areópago dizendo, então eles saíram da sinagoga e foram até ao Areópago, os filósofos, perguntando para ele: podemos saber que doutrina é essa que ensinas, posto que ensinas coisas estranhas? Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos para aqueles filósofos era uma coisa estranha, porque não era novidade naquele tempo. E eles estavam querendo novidades. Os filósofos e os atenienses procuraram novidades naquela época, e a gente vê isso muito bem claro no versículo 21, quando ele diz assim: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não se cuidavam, senão de ouvir as últimas novidades. Então eles não tinham outra preocupação ali em Atenas em saber de novidades. Eles não queriam saber de outra coisa a não ser de novidades. Então nós podemos entender hoje, nos nossos dias, aquela pessoa muito antenada, que está a par de tudo. Ele está sempre atrás de notícias novas.
nos parece muito com o que está acontecendo no dia de hoje. Assim como aconteceu lá em Atenas, eles viviam atrás de novidades. Hoje também nós vivemos atrás de novidades. Nós estamos tirando os olhos e a atenção do nosso Deus e da sua palavra. Nós estamos focando em novidades e nós estamos focando em notícias novas. Nós estamos por dentro de todas as novidades que estão por aí. E o pior, não nos interessa se é uma novidade boa ou se é uma novidade má. Nos interessa apenas se é a notícia mais recente. Não nos interessa se é uma novidade boa, se o que estamos vendo é bom ou se o que estamos vendo é ruim. Mas o que interessa é que se a notícia é recente. Como, por exemplo, o que a gente tem visto muito em noticiários, quantidade de pessoas infectadas por coronavírus, quantidade de mortos por coronavírus, quantidade de pessoas que estão procurando o hospital e não tem. Isso são novidades que a cada dia infestam a nossa casa e, por incrível que pareça, nós estamos atrás dessas novidades, atrás dessas coisas e muitas outras coisas mais. Político fulano falou alguma coisa, outro político falou outra coisa, e a gente fica atrás de quem fala alguma coisa e a gente fica atrás dessas coisas. E nós tiramos o foco do nosso Deus. Nós precisamos tirar a atenção dessas coisas e focar em ter um relacionamento mais próximo com o nosso Deus. É como se Deus, através desta palavra, estivesse nos chamando a atenção para que a gente tirasse o foco dessas novidades, dessas coisas que nos parecem maravilhosas, porque são coisas novas, e focássemos nele, no próprio Deus. Então, no texto, nós vamos entender como conhecer o verdadeiro Deus. Conhecendo o verdadeiro Deus. E eu trago 2 pontos essenciais nesse texto que eu tirei para que a gente possa conhecer o verdadeiro Deus. O primeiro ponto é que o verdadeiro Deus ele não pode ser manipulado. Deus não pode ser manipulado por homem algum, versículo 24. E para começar é necessário dizer que só existe um único e verdadeiro Deus. E que este Deus ele não está sujeito a nenhum plano ou limitação da finita mente humana. Pois assim os atenienses criam os seus deuses. Eles imaginavam os seus deuses naquele areópago e por toda a cidade. E eles botavam o Deus ali e começavam a adorar como se ele estivesse realmente ali, habitando ali, e em que eles pudessem fazer qualquer coisa com aquele Deus. Nosso Deus não pode fazer isso. Ele não habita nesses santuários. Naquele tempo, Atenas tinha a reputação de cidade mais erudita no mundo romano, seguido apenas pelo Egito e pela própria Alexandria. Então eles se imaginavam como pessoas cultas, como pessoas eruditas, e que os deuses deles estariam ali à mercê de suas vontades e do seu querer. Mas Paulo disse, para aquele Deus desconhecido que ele encontrou no Areópago, ele disse, eu vou falar deste Deus desconhecido e eu vou lhes mostrar este Deus desconhecido. Ele disse, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Paulo aqui está falando do Deus eterno, do Deus verdadeiro, que ali no Areópago tinha um local como Deus desconhecido, apontando para o início da criação em Gênesis 1 e 2, quando Deus criou todas as coisas. E ele diz, sendo ele o Senhor do céu e da terra. Esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não tem como um Deus que criou todo o universo, criou todo o mundo, habitar em santuários feitos por mãos humanas. Paulo aqui não pretendia dizer que Deus não poderia se revelar em um templo. Se assim ele o quisesse, ele poderia se revelar num templo, como ele faz nos nossos dias hoje. Nós o sentimos habitar no nosso meio quando estamos reunidos. O que Paulo queria dizer era que Deus ele não poderia ser reduzido a um templo para ser manipulado e controlado por uma classe sacerdotal, que era como se imaginava naquela época. Até o povo judeu imaginava como um sacerdote controlador do próprio Deus, do Deus eterno. Nós não podemos colocá-lo em uma posição que o controlemos para fazer a nossa vontade. Isso Deus não permite, nós somos criaturas e não o Criador. O Deus da Bíblia ele é muito grande para isso. Ele fez tudo o que existe. Então ele é soberano sobre tudo e ele não pode ser
manipulado. Poxa, é um Deus que a gente olha para o universo, que a gente olha para a infinidade das estrelas, que a gente olha para a lua e a gente olha para o sol e a gente admira e a gente vê a grandeza do nosso Deus. Então é esse Deus que criou todas essas coisas, que criou a natureza, que criou o mar, em que a gente observa e vê a maravilha, e a gente então passa a entender que esse Deus ele jamais pode ser manipulado. Está muito claro essa verdade para nós nesses dias, que o Deus é todo-poderoso e que o Deus é soberano, porque a ciência não sabe o que acontece. A medicina não tem a cura para esse novo vírus. A incerteza então se agiganta em nossos lares quando nós olhamos para os homens, quando nós olhamos para as autoridades, quando nós olhamos para os especialistas. Assim como nós, eles não sabem o que fazer neste momento. Eles não têm a solução, a cura para esse coronavírus. A ciência ainda não sabe como ele se comporta completamente no corpo humano, porque ainda não sabe como é a máquina complexa do corpo humano, porque foi criada por um Deus que não pode ser controlado e que ele sim controla todas as coisas. Mas eu lhe digo, meu irmão, Jesus Cristo não é Deus de incertezas. Jesus Cristo não é Deus de dúvidas. Ele sabe exatamente o que acontece em todo o mundo e ele tem o controle absoluto de tudo que está acontecendo. O nosso Deus ele não pode ser manipulado, mas ele manipula debaixo do controle da sua vontade todas as coisas. É esse Deus que nós precisamos conhecer, que nós não podemos controlar, mas que ele controla todas as coisas, inclusive a nossa vida. Versículo 25, Paulo nos leva a entender que Deus não precisa de nós, mas que nós é quem precisamos dele. Versículo 25, para acentuar ainda mais a distinção entre Deus e os deuses dos atenienses, Paulo acrescenta: ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus dá a todos vida, respiração e tudo mais. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Nós somos dependentes de Deus quanto à vida, nós somos dependentes de Deus quanto à nossa respiração e nós somos dependentes de Deus quanto a tudo mais. Quando Jesus Cristo esteve na terra e que habitou entre nós, ele ensinou que nenhum pardal caía do céu sem a aprovação de Deus e que até os cabelos da nossa cabeça seriam contados. Todos eles. Você pode ver isso em Mateus 10, versículo 29 e versículo 30. Então, em cada respiração que eu dou, em cada respiração que você dá, nós temos a permissão de Deus. E quando essa respiração nos falta, tudo também acontece com a respiração, a permissão dele. Absolutamente tudo. Quando a gente acorda de manhã saudável, com força nos ossos, é com a permissão dele. Mas também quando a gente acorda de manhã enfermo, também continua sendo com a permissão dele. Isso também se dá quanto ao alimento, quanto à saúde e quanto a tudo mais que acontece na nossa vida. Lembre-se, nós somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Nós não somos o Criador, nós somos a criatura. O comer, nós dependemos dele. O beber, nós dependemos dele. O vestir, nós dependemos dele. A nossa saúde, a nossa vida e a morte também, tudo depende dele. Então, fica uma pergunta. Já que ele é um Deus que não pode ser domado, que não pode ser habitado em tempos por mãos humanas, e que ele não precisa de nós, que nós é que precisamos dele, que ele nos dá tudo, como é que podemos ter um relacionamento mais intenso com esse Deus, mais próximo de Deus, deste Deus verdadeiro? Eu começo a dizer para você que ele é um Deus intensamente pessoal. Ele não é um Deus que está no seu alto e sublime trono, mas que não observa nada, pelo contrário. Ele é um Deus intensamente pessoal, e isso fica bem claro quando ele veio à terra e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, sentiu dores, como a morte de seu irmão Lázaro. Jesus Cristo viu pessoas enfermas ao seu lado, pessoas conhecidas ao seu lado, como a sogra de Pedro, enfermarem, e ele então se sentia triste por essas coisas.
Jesus Cristo é um Deus pessoal. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, é um Deus pessoal, porque Ele habitou entre nós e Ele sabe exatamente as dores que nós estamos passando. Ele sabe exatamente o luto que as pessoas estão passando nesse momento, porque Ele viu Lázaro morto há 4 dias e então ressuscitou, mas Ele chorou naquele momento pela dor e a perda do seu amigo. Esse mesmo Jesus Cristo, que é um ser intensamente pessoal, Ele volta ao seu trono no céu, mas Ele não nos deixa órfãos. Ele nos envia o Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele disse: eu estou subindo, mas eu vos envio o Espírito Santo, que vai ser o Consolador. E qual é a função do Consolador? É bastante claro, o próprio nome diz. Ele serve para nos consolar. Ele serve para nos guiar. O Espírito Santo que habita em nós, como João diz em 1 João 4,4, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus Cristo, que é o nosso Consolador, através do Espírito Santo, habita em mim e habita em você. Irmãos, para concluir, eu quero dizer que Deus não pode ser manipulado e que nem se sujeita a homem nenhum, mas está no domínio de todas as coisas e que absolutamente nada foge à sua vontade. Nada. Todas as coisas que acontecem pela permissão de Deus. Absolutamente tudo. E que este Deus é um Deus soberano que ajuda os seus filhos nos momentos em que eles necessitam. E podemos notar isso através do Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos consola. É Ele quem nos admoesta quando nós estamos diante da palavra dEle para aprender dEle. É o Espírito Santo que ilumina as nossas mentes e que nos diz como é que esse Deus se mostra para nós. Como é que esse Deus age em nossas vidas. Nós podemos ver isso através do Espírito Santo. E é Ele quem nos dá força. Nós vivemos momentos difíceis. Sim, nós vivemos momentos difíceis. Mas esse é o momento mais propício de nos quebrantarmos aos pés do único Deus. Do único e verdadeiro Deus que pode nos socorrer. Do único e verdadeiro Deus que pode nos curar. Do único e verdadeiro Deus que pode nos mostrar que dias melhores virão. Então, convido a você a observar, a tirar os seus olhos e a sua atenção das notícias e das novidades que aí estão, como os atenienses estavam fazendo, e que a gente comece a pôr o foco no nosso Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos consolar, porque é Ele quem vai ministrar em nossas vidas e, sobretudo, é Deus quem vai trazer a cura e a solução para esse momento em que nós passamos. Vamos orar. Deus amado, Pai bendito e eterno, nós te agradecemos intensamente pela Tua palavra, meu Deus. Nós te agradecemos por demais porque o Senhor é um Deus pessoal. Porque o Senhor é um Deus que nos amou e que enviou o Seu Filho para morrer na cruz, nos salvando da morte eterna. E que o Senhor é um Deus pessoal e que olha por nós, que olha para nós e que sente as nossas dores e que sabe dos nossos sofrimentos. E que o Senhor tem os dias contados para que isso acabe. Pai, eu te oro que o Senhor apresse, que o Senhor adiante a sua mão para socorrer os teus filhos neste momento. Eu te peço por Jesus Cristo. Amém. Tenham uma boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus.